Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor, Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui. Que coisa maravilhosa poder cultuar o Senhor com a família dele. Algum tempo atrás, o pastor Edson trouxe para nós no culto de ministros uma mensagem que muito me marcou. E ele começou essa mensagem falando sobre uma conversa. Ele disse mais ou menos assim: se a gente chega num ambiente em que já tem algumas pessoas conversando, você dificilmente vai chegar nesse ambiente e vai tomar a palavra de supetão. Por quê? Porque a coisa já está acontecendo quando você chegou. E aí você tenta, no mínimo, se ambientar daquilo que está acontecendo, ouvir sobre o assunto que está sendo tratado, e aí lá pelas tantas, você, talvez, participe ativamente dessa conversa. Não é assim no nosso dia a dia? A não ser uma pessoa muito sem noção, que chega e não sabe, não tem um mínimo de educação, né? Pois às vezes a gente se lida assim com Deus. E essa foi a mensagem que o pastor Edson trouxe para nós, porque existe uma conversa acontecendo. Nosso Deus é uma família. A Santíssima Trindade está conversando, está agindo, está sustentando, está falando aos corações. Tem coisas acontecendo antes de nós tomarmos consciência delas. E disse o pastor Edson naquela ocasião: não chega por cima, não. Não chega por cima porque Deus já está fazendo, Deus já está falando. Você precisa ouvir. E Deus já falou aos nossos corações, Ele já está fazendo antes da gente abrir os olhos nessa manhã. E quanta coisa já aconteceu, não é verdade? Essa semana, nesse dia a gente vai conversar um pouco sobre a consciência da presença de Deus. Os teólogos enchem a boca para dizer uma palavra difícil chamada pericoreses. O que é pericoreses? É uma dança, é uma ciranda. É exatamente isso que está acontecendo exatamente agora. Deus está dançando, a Santíssima Trindade está em plena harmonia. E maravilha é quando nós somos incluídos nessa dança. Percebeu a profundidade disso? Tenha consciência da presença, porque se você não tiver consciência da presença, você fatalmente vai ser irreverente. Você pode até blasfemar e não se dá nem conta disso. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. A minha versão é a Almeida atualizada. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico:
estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez? Pai, privilégio para nós termos a Tua Palavra, privilégio para nós termos a Tua Palavra e vivenciarmos a experiência de deleitarmos-nos nela, em família, em comunidade. Pai, por favor, nós não temos condições alguma de aproveitar este deleite sem o Teu auxílio. Por isso nós clamamos a Ti. Conduz o nosso pensamento para que a nossa mente não vagueie. Aqueça o nosso coração para que a gente sinta o poder que penetra no nosso mais profundo íntimo. Pai, o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo desde o primeiro minuto. Mas agora, Deus, por favor, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos. E fala-nos ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho peculiar em muitos aspectos. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e, na verdade, ele foi um evangelho que inaugurou, inclusive, um estilo literário. Por quê? Porque o que se tinha antes do evangelho de Marcos era a propaganda do Império Romano. Quando se lia, ou quando se expressava essa palavra evangelho, o que se fazia ideia ao ouvir essa palavra era uma propaganda do Império. Evangelhos são boas notícias. E as boas notícias que até então se tinham eram as boas notícias de Roma. Então a gente consegue imaginar aqueles emissários, aqueles representantes, aqueles soldados do Império, indo de vila em vila, de cidade em cidade, e proclamando em praça pública o Evangelion, aquilo que era a boa nova. Roma conquistou mais um povo, Roma inaugurou mais uma estrada, Roma isso, Roma aquilo. Só que, se a gente olhar o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, volta uma página da sua Bíblia, você vai ver que o Marcos começa o seu livro dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer dizer então que este Evangelho que temos em mãos, se fôssemos aqueles leitores originais, era um Evangelho diferente, um Evangelho que não é de Roma. Perigoso esse negócio. Não só é um evangelho diferente, que não é o de Roma, mas fala sobre um Jesus, que é Cristo, que é ungido, que é o Messias, que é Filho de Deus. Opa, isso aqui já é passível de traição do Império. Se nós tivesse aqui um pergaminho em mãos e um soldado romano te pegasse lá no primeiro século com ele na mão, você certamente
no mínimo, seria acusado de traição. Por quê? Filho dos deuses é César. Quem é esse Jesus? Que evangelho é esse? A gente está no capítulo 2. E o evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. É um evangelho que se propõe a mostrar Jesus, é o princípio das boas novas acerca deste que é o Filho de Deus, mas, se você não estiver atento, você perde, porque é muito rápido, são 16 capítulos, os primeiros 8 capítulos vão falar sobre os milagres, a apresentação de Jesus, a maneira como ele foi ficando famoso gradativamente, e os 8 últimos vão falar sobre a morte de Jesus. Então metade do livro de Marcos se dedica à paixão. Em certo sentido, essa história de Jesus e da salvação é um tanto estranha. Ela revela pouco do que mais nos interessa neste relato. Não descobrimos quase nada daquilo que mais desejamos saber sobre Jesus. Não há uma descrição de sua aparência, nada sobre as suas origens, amigos, estudos, família. O texto faz pouca referência às suas emoções, suas lutas interiores. Há uma reticência surpreendente e desconcertante, mas de cabo a rabo. O que se tem no Evangelho é Jesus, Jesus e Jesus. Marcos, diz a tradição, foi o intérprete de Pedro. E é surpreendente o fato de alguém estar ao lado de Pedro, talvez a maior autoridade da igreja naquele primeiro século, depois que Cristo ascendeu aos céus. E o que se tem de Pedro nesse evangelho? Absolutamente nada. Ou o que se mostra de Pedro é que ele era um vacilão. Difícil. Jesus é apresentado de uma forma corrida, mas em determinado momento para-se, como esses recursos que nós temos hoje em dia. Eu não sei o inglês, o que significa aquele FF, mas eu sei que acelera. Quando você está num vídeo e você quer acelerar, você aperta aquela setinha e acelera. O Evangelho de Marcos é assim, acelera, e aí chega lá, em determinado momento dá um slow motion. O que a gente está vendo aqui é um slow motion. Está acontecendo algo extraordinário nesse texto que nós lemos. Mas ainda assim, nós ficamos sem a resposta para muitas perguntas. Na última sexta-feira eu participei de uma vigília com a juventude numa igreja. A vigília era da Jubave, a Juventude Batista de Vila Velha. E eu achei curioso, porque em determinado momento, as pessoas que iam à frente para participar ativamente, elas se descreviam como estavam vestidas. Depois eu fui descobrir que aquilo era uma forma de incluir aqueles que têm deficiência visual. Então as pessoas chegavam lá e se apresentavam e falavam, eu estou vestido assim, assim, assado, eu sou branco, eu sou negro, eu sou alto, eu sou baixo. Eu achei aquilo estranho no primeiro momento, mas isso ilustra. Quem de nós não queria saber, por exemplo, como é que Jesus era, a descrição da sua face, como é que foi a sua infância? Nada disso nos mostra o Marcos. Mas o que é essencial? Ao longo desse evangelho, em determinado momento, nós seremos impactados num destes slow motions. Eu espero muito que seja esse um deles, em que você seja profundamente impactado. Diz o texto que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de alguém, e a sua fama já percorreu, porque a essa altura
ele já operou algumas coisas, já aconteceu algumas coisas no ministério. Jesus já foi batizado por João Batista. Já se tem notícia de que o João Batista, o profeta João Batista, o famoso profeta João Batista, recebeu Jesus e batizou Jesus, e nessa ocasião, houve algo miraculoso. Ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá alegria. O Espírito Santo pousando sobre Cristo, e ali a manifestação, a pericorese, a Santíssima Trindade. A gente teve até aqui Jesus chamando os seus primeiros discípulos, a gente teve a cura de um endemoniado, a gente teve a cura da sogra de Pedro, a gente teve outras e outras curas, e a fama de Jesus só aumenta. A casa em que ele está lotada. E aí, Jesus está lá falando o quê? Fazendo o quê? Pregando a palavra. Não é difícil imaginar que palavra é essa que Jesus está pregando, porque o próprio Marcos fala sobre isso. Qual que é a mensagem, o teor da mensagem de Jesus? Verso 14 do capítulo 1, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que diz o texto? Arrependei-vos e crede no evangelho. Então o que Jesus está fazendo? Ele está pregando sobre o arrependimento. O mesmo teor da mensagem de João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Então Jesus está pregando a palavra, e a certa altura, alguns amigos trazem um paralítico, na esperança de que Jesus impusesse as mãos sobre ele e oferecesse alívio para o sofrimento, operasse uma cura, fizesse um milagre, assim como certamente eles ouviram que foi feito em outros lugares. Mas há um desafio, há um obstáculo, na verdade um obstáculo enorme, porque eles chegam à casa em que Jesus está e não tem espaço. Como é que passa com uma maca num lugar em que está lotado de gente? Não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vocês conseguem imaginar a cena? Imagine a cena, Jesus está pregando, está lotado, eu imagino a cena, como um calor lá da Palestina, aquela casa saltando assim, sabe, de gente. Gente na janela, gente na porta, e todo mundo faz silêncio para a gente ouvir o que ele está falando. Todo mundo quer ficar perto de Jesus, porque ele prega como quem tem autoridade, já diz o texto, já diz o Marcos, e ele está lá, pregando, de repente, imagina um barulhão no telhado, imagina você aqui, a gente está aqui na igreja da Orla, está tudo lotado, Jesus está aqui, e aí o barulhão no telhado, o pessoal do Patrimônio e Obras ia ficar bravo, porque fizeram um buraco no telhado. Não imaginou um negócio desse? Quem pagou pelo buraco depois para consertar? Eu queria demorar mais um pouquinho aqui nesse slow motion, porque nesse ponto eu fico muito constrangido. Porque amar, servir e cuidar, para esses homens, teve um significado encarnado. Você consegue perceber a obstinação? Vocês conseguem perceber a ousadia, a dedicação desses homens? Vocês conseguem perceber que eles foram muito além do que se poderia pensar sobre a amizade, sobre o amor, sobre o serviço,
Eu, Estênio, olho para essa cena e fico constrangido, porque eu certamente falaria assim: brother, eu tentei. Você está vendo aí, ó. Não dá para chegar lá. Você se identifica com isso? Porque eu sou esse que luto contra a mediocridade. Eu sou esse que... Muitas vezes, não vou além do que me é exigido, ou do que é esperado de mim. Amar, servir, cuidar, para esses homens, foi muito além do que era se esperado. Isso me lembra a história, você lembra de Ruth? Ruth e Noemi, você lembra dessa história na Bíblia? A gente sabe que não era esperado que Ruth seguisse Noemi. Tanto é que Orfa, que é a outra nora de Noemi, é despedida, ela chora, né? Fica ali triste, mas ela volta para a terra dela. E o que diz Ruth para Noemi? Não insista mais comigo. Eu não vou falar literalmente, tintim por tintim que está lá, mas é mais ou menos assim que ela diz: ó, aonde você estiver, eu também vou estar. Se você passar fome, em outras palavras, eu também vou passar. Não insista mais comigo, porque se você tem um Deus, esse Deus será o meu Deus. O que te acontecer, vai acontecer comigo também. O estado de vulnerabilidade de Noemi foi abraçado pela Ruth. Ela foi muito além do que lhe era esperado e exigido. Você percebe nesses homens aqui a mesma atitude? Porque eu, irmãos, olharia para aquela cena e foi mal aí, não dá não, tem muita gente, quem sabe outro dia, quem sabe outra hora, paciência, a vida é assim. Fiz minha parte, coloca a minha estrelinha na minha testa, que está tudo certo. O texto continua: vendo-lhes a fé, Jesus está vendo a fé de quem? Dos amigos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, então você imagina a cena aí, o buraco sendo feito, imagina a terrinha caindo, bem aonde Jesus está, porque é isso que diz o texto, eles ouviram ali Jesus pregando, eu acho que está mais ou menos aqui, começa a quebrar aí, David, o telhado, começa a quebrar aí, Daniel, o telhado, vamos baixar aqui, ó, sincronizado, porque se tombar um lado, ele vai cair, então, ó, 4 cordas, um de cada lado da maca, vamos devagarzinho, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e bem na frente de Jesus, aquele homem contempla Jesus. Jesus contempla aqueles que estão lá de cima, olha para aquele homem, olha para aqueles homens, olha para aquele paralítico, e ele diz o que para o homem? Seus pecados estão perdoados. Jesus, não é isso que a gente esperava, Jesus. É isso que a gente esperava ao ler o texto? Não, imagina que você está nesse texto a primeira vez, você nunca leu. Não, não é isso que a gente espera do texto. Marcos, tem alguma coisa errada, você se confundiu aí. Aqueles homens, com a melhor das intenções, com a fé que é elogiada por Jesus, eles não sabem o que precisa se saber. Quem é que sabe o que precisa se saber? Quem? Deus. Qual que é a sua maior necessidade? Responda para si mesmo. O David
leu um texto hoje pela manhã, ao iniciarmos aqui o período de culto, e a pergunta que Jesus faz, né? O que queres que eu te faça? Qual que é a sua necessidade? Todos nós olharíamos para aquela cena e falaríamos, tem alguma coisa que não está batendo, porque, ora, o homem é paralítico, é óbvio que se espera que ele seja curado, volte a andar. Então, por que Jesus está se dirigindo a ele e dizendo que perdoados estão os seus pecados? Porque Jesus sabe tudo o que há para se saber. Eu disse a vocês que nós precisamos chegar na conversa que está acontecendo com respeito. Nós precisamos chegar na conversa que está acontecendo com atenção, desejosos de saber sobre o assunto que está rolando. Deus está fazendo coisas e a gente não está atento. Jesus está falando com o paralítico e a gente está boiando. Porque a gente acha demais. É óbvio. O óbvio ululante está ali na cara. Ele precisa de cura. Quem disse? A sua percepção falha, decaída, cheia de contaminação, é a sua percepção. Você vai se pautar nisso mesmo, meu irmão? Chega na conversa por baixo. Enquanto eu estava me preparando para falar aos irmãos, eu estava lendo um livrinho, um livretinho. Eu não sei, eu falei com o Gabriel, não sei se ele vai conseguir projetar. Eu estava lendo um livrinho, me deparei com um livrinho do John Owen. O nome do livro é A Glória de Cristo. E eu quero dizer uma citação para vocês, exatamente sobre essa ideia de se chegar a Deus. Quando Jesus fala para o paralítico, existiam alguns religiosos. Assim como nós temos um julgamento acerca do texto, olhamos para ele, Jesus, está alguma coisa errada aí, ou o Marcos se confundiu, ou o que esse homem precisa não é de perdão, o que esse homem precisa é de cura, ele precisa andar. Então, se nós estivéssemos lá, talvez seríamos esses que, opa, peraí, Jesus, você é até legalzinho, mas só Deus pode perdoar pecados. Que negócio é esse? O mesmo Jesus que sabe a necessidade daquele paralítico, é o Jesus que sabe o que aqueles homens estão pensando. Um atributo de Deus. O que é um atributo, igreja? Uma característica de Deus, que não é, de forma alguma, comunicada aos homens. Existem alguns atributos, características que Deus compartilha com a humanidade, mas outras não. E uma dessas que Ele não compartilha é onisciência. Que palavrinha difícil, pastor. Onisciência é o quê? Saber tudo o que há para se saber. Jesus sabe o que o paralítico precisa e Jesus sabe o que aqueles homens estão pensando. Nossa, não sei se isso vai dar para ler, não. Olha, deram um zoom. A minha letra é um pouquinho não, é bem feia. Eu vou ler, tá bom? Assim como o fogo estava na sarça que Moisés viu, igualmente a plenitude da deidade habitava corporalmente em Cristo, que foi feito carne e habitou entre nós. O eterno fogo da natureza divina habitou na sarça da frágil natureza humana, contudo, a natureza humana não foi consumida. Da mesma forma que foi dito a Moisés para tirar as sandálias dos seus pés,
nós também devemos tirar de nossos pensamentos todos os desejos e imaginações que procedem de nossa natureza humana decaída, para que pela operação da nossa fé possamos ver a glória de Cristo. John Owen. A glória de Cristo, se eu não estou equivocado, a página 38. Que ilustração, que beleza literária nós acabamos de ler. Moisés se aproximou de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Curiosidade, espera lá, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali naquela sarça? E quando ele se aproxima, o que é dito a ele? Moisés, não chega de qualquer jeito não. Ou seja, Moisés, a consciência da presença, meu filho. Assim como a sarça não se consumia, diz o John Owen, era um negócio de doido. Como assim? Um ser humano não pode fazer o que Jesus está fazendo. Está entendendo? Que homem pode perdoar pecados? E com tamanha autoridade dizer coisas desse tipo, como isso é possível? Ele é Deus e ele é homem. As duas naturezas do Senhor. Jesus penetra o coração daqueles homens. Por que vocês estão aí achando que eu não posso fazer isso? E veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã. Ele se dirige para aqueles homens com a seguinte fala: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? A pergunta que vem subsequente: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu me fiz essa pergunta diversas vezes. Qual que é mais fácil? Você se perguntou isso? Perdoar pecados ou fazer alguém andar? A resposta é óbvia. Não tem nenhum mais fácil. Os dois só Deus pode fazer. Só Deus pode perdoar pecados. Aqueles homens estavam certos, eles só não estavam dispostos a reconhecer a deidade, eles só não estavam dispostos a se dobrar diante dessa gloriosa presença. Consciência da presença. Jesus, sabendo disso, da dureza dos seus corações, ele diz o quê? Para que vocês saibam, porque o meu assunto já estava resolvido com esse paralítico. Veja bem, a maior necessidade desse homem que foi posto aqui, na minha frente, é o perdão. Mas, para que vocês saibam, e Jesus evoca para si o título que ele mais gosta sobre essa terra: Filho do Homem. É quase uma ironia, meu irmão, sabe por quê? Porque nós lemos há pouco em Marcos o quê? Jesus saiu da água, e o que se ouve é: este é o meu Filho amado. Filho de quem? Filho de Deus. O que se ouve naquela ocasião é: este é o meu Filho amado que me dá grande alegria. E Jesus gosta de qual título? Filho de Deus? Não, Filho do homem. Para que saibais que o Filho do homem tem o quê? Autoridade para perdoar pecados. Ele se vira novamente para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda.
Vai para sua casa, filho. Num ambiente heterogêneo como o nosso, ainda que se vá a uma igreja, esperando encontrar Jesus, nem todos estão conscientes da presença de Jesus. Isso se percebe nitidamente. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando a gente está orando, a gente está falando com quem? A gente está falando com Deus na oração, não é? Então assim, esse negócio de chegar por cima, na oração, você já identificou ali que, opa, cheguei na porta ali, tem alguém orando? Tem alguém orando, peraí. Você já percebeu que tem um monte de gente que fica... Sem a mínima consciência. Irreverência, irmão. Irreverência não é algo que se trata de forma externa. Porque irreverência é resultado de uma falta de consciência da presença de Deus. O que está acontecendo aqui? Não sei não, mas eu estou aqui falando pelos cotovelos, comentando sobre o jogo do Flamengo, do Vasco. Todo assunto é assunto. Você está na presença de quem? Não que Deus, não que Jesus não esteja lá fora, mas a proposta de um culto, a proposta é tudo sobre Jesus, é sobre Ele. O Marcos já disse, Jesus, 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 do começo ao final do seu livro. Não é nada sobre nós, não é nada sobre você. Tem alguém na minha célula aqui? Não. Acho que não. Lá na minha célula, tem. Rebequinha. Lá na nossa célula, tem uma piada. Ah, lá em cima também. Quem está ali? Ah, é a Samara. Lá na nossa célula, a gente tem um negócio que é uma piada interna, que é o telão. Lembra do telão? Porque um dia a gente pensando sobre a onisciência de Deus, a gente falou assim, será que lá no céu vão expor num telão toda a nossa vida? Que terror! Que terror! Agora imagina você. O que está acontecendo nesse texto é exatamente o telão. Perceba. Jesus está mostrando o que está no coração das pessoas. Pergunte-se, se você estivesse na presença de Jesus nessa ocasião, o que ia estar aparecendo no telão? O que você ia estar pensando? Quando você está aqui na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, com um pensamento que não é dedicado inteiramente ao Senhor, se isso fosse exposto ali, não é terrorismo não, irmão. É só para descontrair, entende? É só para você ter noção assim, ó, você está diante do Deus que é onisciente. Tema ao Senhor. Tema. Jesus carinhosamente se vira para aquele paralítico. Ele não está nem aí para o que os outros estão pensando, ele se dirige de forma graciosa e paternal. Filho, meu filho, está tudo resolvido entre nós. É isso que você precisa ouvir nessa manhã? O que você precisa? Talvez você chegou aqui pensando assim, preciso pagar aquela conta, o mês virou. Eu preciso de um milagre financeiro. Talvez tenha alguém da sua família que está doente e você acha que o que você precisa é, Senhor, opera uma cura. Qual a sua maior necessidade? Jesus olha para aquele homem, ele não está nem aí para os julgamentos, ele não está nem aí para o que está acontecendo à volta, ele não está nem aí para o prejuízo financeiro que deu aquele buraco no teto, ele se vira para aquele homem e resolve. Ei, está tudo zerado entre nós, filho, seus pecados estão perdoados. E de bônus,
para que o meu nome seja famoso, para que Deus seja glorificado, para que vocês saibam que eu, nascido de mulher, filho do homem, tenho autoridade, sou o Deus encarnado, sou essa sarça ardente que não se consome. Toma o teu leito e anda, vai para casa. A autoridade de Cristo é vivenciada, é experimentada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso tempo, a gente tem dificuldade com a autoridade. A gente vive num tempo em que a palavra autoridade não é bem-vinda. A gente questiona. Não é bem assim. Está sendo radical demais. Espera lá. Você está pronto para reconhecer a autoridade de Jesus? Se você está pronto para reconhecer a autoridade de Jesus, a consciência da presença de Jesus vai te constranger. E numa reunião como essa, você vai ouvir claramente Jesus falando ao seu coração: filho, está tudo zerado. E ainda que o seu milagre financeiro ou aquilo que você esperava não aconteça, ei, você já tem a salvação. Você já tem. Se Jesus falar não para aquilo que você almeja, Ele é Deus. E Ele sabe tudo o que há para se saber. Inclusive que aquilo que você pede não vai trazer glória para Ele. Inclusive, talvez aquela cura que você quer não é para a glória de Deus. Você está disposto a se dobrar diante da autoridade? O último ponto que eu quero salientar. No verso 12 diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Me chamou a atenção enquanto lia a palavra admirar. A multidão, todo mundo que estava ali se admirou. Eles admiraram. Essa preposição ad, ela remete a tudo aquilo que vem antes. Então, por exemplo, administração. O que é administração? É o que vem antes da administração. Entende? Quando você pensa antes naquilo que precisa ser feito. Então, quando nós lemos aqui admirar, é que antes de Jesus fazer qualquer coisa, os nossos olhos estão fitos. Os olhos daquela multidão ficaram fitos a partir daí. Mais e mais. Eles miravam em Jesus. Jesus vai abrir a boca. Opa! Não é disso que fala Hebreus? A carta aos Hebreus. Os olhos fitos, fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não é assim que diz? Admiração, adoração. Antes de orar, eu já estou ligado no que Deus está fazendo. Cheguei para essa conversa, ela já estava acontecendo. Cheguei para orar, Deus já estava fazendo o mundo funcionar. Cheguei para servir, cheguei para amar, cheguei para discipular, cheguei para cuidar, Deus já estava fazendo tudo. Eu tenho o privilégio de participar. Não é sobre você,
sobre sua personalidade, seus gostos pessoais, o que você acha que Deus tem que fazer. Não é sobre as suas preferências, nem as minhas preferências. Se a parede vai ser pintada de amarelo, azul, verde ou rosa. A multidão admirou Jesus a partir do que ele fez a esse paralítico. Nos despedimos aqui. E o desejo do meu coração é: Senhor, todos nós aqui, todos nós que estamos nesse recinto, todos nós estamos com os olhos fitos no Senhor, todos nós ouvimos do Senhor essa palavra, está tudo zerado entre nós. O que o Senhor fizer, Pai, a partir disso, seja para o máximo louvor da sua glória, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Qualquer milagre, qualquer coisa que Deus te dê, qualquer coisa que Ele faça a partir da salvação na sua vida, é para quê? Para a glória dEle. Saia daqui nessa manhã se perguntando: eu tenho a salvação, Senhor, como o Senhor vai mostrar na minha vida? Como o Senhor vai mostrar que o Senhor é grandioso na minha vida? Porque perdoado eu sei que eu sou, e o nosso assunto já está zerado, mas como é que eles vão perceber? Como é que os meus vizinhos, como é que as pessoas do meu trabalho, como que as pessoas vão admirar o Senhor na minha vida? Através do meu leito, assim, carregado, como um troféu, aquilo que era antes o resultado, ou o ambiente do meu sofrimento, aquilo que era antes o leito da minha enfermidade, aquilo que representava todo o atraso da minha vida, agora eu vou poder andar segurando como um troféu na sua presença. Senhor, o que na minha vida é um troféu para a sua glória? O que é, Senhor? Ao nos despedirmos, seja nessa a nossa oração, seja essa a nossa oração, conscientes da presença do Senhor. Nós amamos, nós servimos, nós cuidamos, e nós carregamos o troféu. O Senhor fez na minha vida, e todo mundo está vendo, porque nunca se viu algo assim, nunca. Jamais vimos coisa assim. Ainda que essas pessoas que viram esse paralítico sendo curado, ainda que essas pessoas só admiraram e deram glória a Deus e não seguiram Jesus a partir dali, Deus foi glorificado. Não é sua tarefa converter ninguém, não é sua tarefa mudar a opinião de ninguém, a sua tarefa é, na sua vida, glorificar a Deus, e a partir da glória de Deus revelada na sua vida, as pessoas vão reconhecer, ainda que para a própria perdição delas. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, diz, no capítulo 4, verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. João 1,14 fala que os discípulos, o João escrevendo o seu evangelho, ele diz assim: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Meu irmão, minha irmã,
tem consciência da presença de Jesus? Porque para muitos ali que estavam vivenciando aquela cena, Jesus era só um carpinteiro, era só um homem bom. Ainda hoje tem gente colocando a Jesus numa lista de 10 mais. Jesus é Deus, cara, para. Jesus não pode estar em nenhuma lista de 10 mais. Ele é Deus. Tem muita gente pronta a reconhecer Jesus como um mestre da moral. Filósofos e mais filósofos falam sobre, com a boca cheia, sobre Jesus ser um mestre da ética. Jesus é Deus. E diante de Deus só dá para fazer isso. Ou você blasfema, ou você adora. Qual a sua postura hoje? Uma postura de adorador? Vamos orar? Fique de pé. Sei que os músicos vão assumir os seus postos e certamente eles vão nos auxiliar naquilo que é primordial para esse momento: a sua oração, ou melhor, a sua adoração. Então, enquanto eles tocam, você vai ter a oportunidade de adorar a Deus, reconhecer diante do Senhor, com a consciência no seu limite, Ele é Deus, e está tudo zerado. Reconheça. Durante alguns minutos, enquanto eles tocam, enquanto eles cantam, converse com Deus, porque logo após nós vamos fazer uma oração coletiva. Viva esse momento com Jesus, porque Ele conhece o seu coração, no mais profundo do seu íntimo. Ele sabe tudo o que há para se conhecer, e eu tenho certeza, como eu sei que o sol brilha lá fora, eu sei que Jesus está olhando lá, para aquele lugar escuro que você quer esconder de todo mundo, lá naquele lugar que ninguém vê, Jesus está vendo. E aí, você tem uma escolha: blasfemar ou adorar. Adore ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. E haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua assim, Deus. Vamos orar? Senhor, glória ao Teu nome, Deus. Glória ao Teu nome pelo Evangelho. Glória ao Teu nome pela boa notícia. O Senhor se tornou favorável a nós. Veio ao nosso encontro e glórias a Ti por isso. A Tua palavra nos alcançou nessa manhã e glória a Ti por isso. Nós levamos até o Senhor nossa admiração, nós levamos até o Senhor nossa adoração, nós levamos até o Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que almejamos ser, tudo que almejamos ter. Nós somos Teus, Pai. A nossa vida Te pertence, porque o Senhor não comprou ela com prata ou ouro, ou qualquer coisa que possa se corromper, que possa perder o valor, que possa se esvair. Não, o Senhor nos comprou. O Senhor comprou a nossa vida com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Este sangue, Pai, este sangue é o que nos possibilita vivenciar essa maravilha, perceber, Pai, quem nós somos diante do Senhor, como o Senhor nos contempla, como o Senhor nos assiste e nos chama, Deus, para o acerto de contas, nos chamam para o arrependimento. Ah, Deus, nós nos arrependemos nessa manhã, assim como aquele paralítico, Deus. Nós não sabemos o que passava na mente dele naquela hora. O Marcos não deixou isso registrado para nós, mas certamente tinha uma questão para ser resolvida, e essa questão foi resolvida e foi zerada, e o Senhor trouxe o perdão à medida em que houve o arrependimento. Nós nos arrependemos e somos maravilhosamente extasiados com a sua graça, nos abraçando, o seu amor que nos captura, que nos cativa. Ah, Deus, nós podemos dizer em resposta a este perdão: nós Te amamos, Senhor. Nós servimos por causa desse constrangimento, por causa do Seu amor. Nós cuidamos uns dos outros por causa deste amor. Ah, Deus, se o Senhor não quiser, se o Senhor não quiser dar aquilo que nós almejamos, se o Senhor não quiser nos curar, se o Senhor não quiser nos dar o que nós há tanto tempo estamos pedindo, Pai, nós Te adoramos por quem o Senhor é. E saímos daqui, Deus, com o coração alegre, porque os Seus olhos nos viram e o Senhor resolveu a nossa questão. A doce paz do Teu Santo Espírito paira sobre o nosso coração, e ainda que nós não tenhamos, como aquele paralítico, a cura, nós Te damos glória. Glórias a Ti, Deus. Nos despeça, Pai, na Sua santa paz. Ministre ao nosso coração ao longo do dia, ao longo da semana, essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será
sendo Deus.